Quero cumprimentar as nossas painelistas, iniciando pela professora Petronília, figura de muita relevância e importância para os avanços que tivemos nas políticas focadas em equidade racial. Então é uma honra estar aqui moderando essa mesa com a senhora. Quero também cumprimentar a secretária Raquel Teixeira, do Rio Grande do Sul, que tem demonstrado uma postura muito consistente no enfrentamento ao racismo e por uma luta antirracista na educação, não só no cargo atual, mas em outros cargos ocupados anteriormente. E quero cumprimentar também a secretária Zara Figueiredo, da SECADI, que também tem demonstrado um esforço incansável para avançar as pautas de equidade étnico-racial na educação, não apenas no MEC, mas também em sua atuação pregressa. Então é uma imensa honra poder moderar essa mesa de um debate tão importante e tão necessário, o painel da implementação da Política Nacional de Equidade, Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola. Antes de fazer as perguntas para as nossas painelistas, eu não posso deixar de ressaltar a importância do lançamento da política da PNEERC como um marco muito importante para as pessoas que lutam por uma educação de qualidade para todos. Nós sabemos que no Brasil os indicadores de aprendizagem impactam de forma alarmante as populações pretas e pardas e que esse é um desafio histórico que nós temos que enfrentar. Então a PNEERC ela se apresenta como uma oportunidade de responder a esses desafios e de garantir que nós possamos oferecer educação de qualidade, o direito à educação para todos os estudantes brasileiros. Nesse painel nós vamos aprofundar um pouco sobre o processo de formulação e implementação da PNEERC. Então eu quero já começar fazendo uma pergunta à secretária Zara. Nós tivemos a reabertura do processo de adesão à política, então os estados e os municípios têm uma oportunidade de firmar o compromisso com a pauta da equidade racial por meio da educação para as relações étnico-raciais e da educação escolar quilombola. Eu gostaria de ouvir da senhora quais são já desafios e oportunidades que o processo de implementação já apresenta. Bom, boa tarde a todas as pessoas. Quero agradecer muito o convite do Todos pela Educação. Eu acho que já ter a PNEERC dentro de um evento desse já é o indicador que a gente está no caminho certo, em que pese em todos os desafios. Então, queria muito agradecer Olavo, Priscila, Gabriel, galera toda do Todos, por esse espaço para a discussão da PNEERC. Não é? Quero, antes de responder a pergunta, também dizer da minha alegria e do meu orgulho de estar aqui ao lado da Petro. Eu tenho dito isso com muita frequência, né? A gente precisa ter um débito simbólico com o passado. É muito importante a gente ter esse débito simbólico com o passado. E nós não estaríamos, dificilmente nós estaríamos aqui hoje discutindo uma PNEERC se não tivesse havido, não é, um parecer da Petronília, se não tivesse havido uma resolução construída pela Petronília. Eu sempre brinco que se nós estivéssemos num país menos racista, Petronília já teria sido um Nobel. Petronília tinha um inglês fluente, um francês fluente, uma capacidade intelectual absurda, quando isso era impensável para nós negros. Então, Petro, eu te agradeço muito publicamente por ser quem você é, quem você foi, e te digo da grandiosidade que você é para que a gente esteja aqui nesse momento. Bom, em relação à sua questão, não é? Bom, nós reabrimos o prazo de adesão da PNEERC exatamente por conta do pleito municipal. Como nós temos novos prefeitos, novas prefeitas, e também nós tivemos alguma recomposição em termos de coloração ideológica, era importante reabrir esse espaço para que, não é, eles possam fazer essa opção. Obviamente, o papel do MEC é de coordenador da política, os prefeitos têm essa autonomia federativa, o município tem essa autonomia federativa, mas nós aproveitamos esse encontro nacional dos prefeitos e prefeitas para fazer um debate, inclusive
no nível do partido, dos partidos políticos, e trazer esses prefeitos para apresentarem a PNERC. Portanto, o sistema está reaberto para que esses prefeitos eles possam fazer a adesão à política, aqueles que estão começando uma gestão agora e precisavam também compreender a política. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, quando você me pergunta, né, sobre os avanços e desafios, eu acho que tem 3 elementos que são centrais para a gente. Esse painel é um painel sobre implementação da política, não é? De implementação, não é basicamente da formulação ou da avaliação, mas da implementação. Eu acho que, independente da concepção que a gente tenha sobre o ciclo da política, ninguém discorda que a etapa da implementação seja mais desafiadora, não é? Sobretudo num país federalista com assimetrias muito profundas. Então, eu acho que esse é o primeiro desafio. Ou seja, como implementar uma política dentro de um desenho federalista bastante assimétrico e com desigualdades significativas. Somado a isso, você tem um momento político enquanto politics, não é? Que tem feito da autonomia federativa algo maior do que o próprio direito à educação. Não é? Então, implementar uma política de equidade racial dentro de um contexto também polarizado, isso leva a um outro desafio, principalmente que há alguma coloração ideológica que ainda insiste que a questão do racismo é algo inventado por nós negros. Então, esse é um desafio que é o próprio desenho federalista e essas assimetrias somado a uma polarização política. Esse é um dos desafios. Um segundo desafio que me parece a enfrentar, nós temos vivido isso, é a própria construção de capacidade estatal para a implementação de uma política dessa natureza. Não é? Uma coisa é a capacidade estatal pensada para implementar um programa mais universalista e sem muita questão para o debate. Não é? Outra coisa é você construir capacidade estatal para 5.500 e tantos municípios, muito diferentes entre si, e capacidade estatal voltado para a redução de desigualdades raciais e de construção de educação para as relações étnico-raciais. Ou seja, inclusive, teoricamente, conceitualmente, a gente precisa fazer um esforço de pensar o que é exatamente capacidade estatal para a educação para as relações étnico-raciais e equidade racial. Isso significa, por exemplo, a secretária Raquel, que é uma grande parceira nossa, não é? Todos os estados que implementaram um desenho de escolha de gestores, de diretores, etc., que tenham consulta à comunidade, mas também um processo de mérito, que tenha prova, que tenha que apresentar um plano de ação. Quando a gente olha o indicador, né, nós construímos um indicador de implementação, e esse é o primeiro indicador que a gente tem na educação, indicador de implementação de ERE. Quando você olha para esse indicador, um dos indicadores mais baixos, um dos índices mais baixos que nós temos, é exatamente na gestão. Então, por exemplo, quando o secretário de Educação, ele cria um processo de escolha dos gestores, dos diretores, a pergunta é, quanto já existe dentro do processo de gestão questões relacionadas à equidade racial? Então, por exemplo, na etapa de escolha dos diretores, nas provas que eles fazem para avaliar o mérito, nós já estamos induzindo uma concepção de equidade racial e de educação para as relações étnico-raciais dentro desse processo? Na prova que é feita para os diretores, quantas questões estão colocadas sobre isso? Porque à medida que isso entra desde o processo de preparação para o futuro gestor, você já está induzindo, não é? Quando a gente pensa no plano de ação articulada, desde quando ele foi criado, quantas ações que nós temos lá dentro voltado para a educação das relações étnico-raciais ou equidade? Praticamente zero. Então, um segundo desafio na implementação é você pensar que você precisa sair de uma concepção de educação para as relações étnico-raciais circunscrita ao professor e à formação,
e assumir isso como um processo estruturante da rede, o que implica isso está posto em todos os processos de indução, todos os processos de financiamento e de gestão macro, porque senão vai ser sempre a história do professor fazer a formação e estanca aí. O relatório da Petro, quando você pega todo o relatório da Petro, ela já anunciava isso lá. A única coisa que a Petro não toca é na desigualdade de aprendizagem, que a gente nem tinha dados naquela época sobre essa desigualdade, mas todos estão lá. Então, me parece esse segundo desafio. E o terceiro e último, me parece a gente pensar como é que você mexe com a institucionalização para chegar até o nível da escola. Porque uma parte está posta na macrogestão. Mas a gente precisa pensar que em sociedades que são construídas numa perspectiva racial e que o racismo estrutura as relações, você não pode deixar que nenhuma ação dentro da escola e na tomada de decisão, ela seja discricionária ou natural. Então, a forma de organizar o recreio na escola precisa ser uma construção a partir da equidade racial. Hoje, né, eu sempre dou esse exemplo, quando a distribuição de afeto dentro da sala de aula e da escola hoje, ela é completamente regressiva do ponto de vista racial. Quando você chega na escola, os estudantes, na sala de aula, o estudante traz o para casa, eu sempre dou esse exemplo, porque é fácil as pessoas entenderem o que eu estou dizendo. Quando você chega na sala de aula, os estudantes apresentam para casa, a menina branca chega, entrega o para casa para a professora corrigir, a professora corrige, devolve o caderno para ela e junto com isso, ela sempre tem uma distribuição de afeto. Ela fala, nossa, Poliana, parabéns, seu para casa está lindo, você brilhou, você quer morar comigo, princesa? Aí chega Juarez, que é um menino preto, retinto, entrega o para casa. A professora corrige, porque ele fez o para casa, ela corrige e devolve para ele, sem nenhuma distribuição de afeto. Pouco tempo depois, Juarez volta na cadeira da professora e diz assim, professora ou tia, a senhora esqueceu de corrigir essa parte. Não é que a professora esqueceu. Juarez volta, ele volta para implorar o afeto que ele viu a colega dele recebendo. Então, isso, dentro da escola, da educação como um direito subjetivo, não é, e público, ele precisa ser construído. Isso não pode ser discricionário do professor. Nós temos um viés inconsciente que precisa ser enfrentado, porque isso não é uma história do mimimi da secretária preta do MEC. Isso diz respeito à autoestima, isso diz respeito à identidade, isso diz respeito à aprendizagem. Todos nós aqui, todo mundo que está aqui, eu sou dos anos 70, né? Os mais jovens do que eu, os mais velhos do que eu, nenhum de vocês certamente passou pela escola e leu um livro, um romance, em que o herói fosse negro e a musa da poesia do poema fosse negro. Gente, tem uma coisa errada com isso. Isso diz respeito à identidade. Isso diz respeito à autoestima. E isso tem uma relação direta com a aprendizagem. E, portanto, com a garantia do direito público subjetivo à educação. Portanto, me parece que esses são os principais desafios. E como um grande avanço, eu acho que ter 100% de adesão das redes estaduais à PNERC e 95% de adesão e os gestores colocando educação das relações étnico-raciais e equidade na agenda, eu acho que esse já é um avanço significativo em um ano de política. Obrigada, secretária Zara. Gostaria de pensar um dos desafios que a secretária trouxe no processo da implementação da política e perguntar para a secretária Raquel especificamente sobre o alinhamento de ERER
e equidade racial na proposta curricular e pedagógica das redes estaduais e ouvir da senhora como tem sido isso no Rio Grande do Sul, à luz do que orienta e induz a PNEERC. Obrigada. Boa tarde a todas, a todos. Também, como a Zara, eu não posso deixar de falar do meu orgulho, da minha alegria de participar dessa mesa com a professora Petronília. Estando no Rio Grande do Sul já há quase 4 anos, eu conheço um pouco da história gaúcha, embora eu não seja gaúcha, e a história de luta pela equidade, pela igualdade racial no Rio Grande do Sul tem uma história longa. Começa da Guerra dos Farrapos, começa com a movimentação em 1870 da luta pelo direito a que os negros pudessem frequentar escolas, porque não podiam. 100 anos depois dessa luta, tem um marco também, em 1970, que é a criação do Grupo Palmares, liderado pelo professor Oliveira Silveira, um professor da rede estadual gaúcha, foi professor 35 anos na mesma escola de Porto Alegre, a professora Petronília conviveu e viveu esse período, e o Grupo Palmares tinha exatamente, Zara, você sabe disso, viver isso, debater, pensar a vivência e a identidade do negro gaúcho. Então, foi assim que nasceu o Grupo Palmares, lembrando o Zumbi do Palmares, e foi daí que partiu a sugestão da criação do Dia da Consciência Negra em 20 de novembro. Portanto, e lá nos anos 2000 temos a professora Petronília. Então, quando eu cheguei no Rio Grande do Sul, eu tomei conhecimento e eu quero falar da minha reverência a toda essa luta que antecedeu, mas fiquei surpresa, negativamente surpresa, de descobrir que o maior gap de aprendizagem, a maior distância de aprendizagem entre estudantes negros e brancos no Brasil é do Rio Grande do Sul. A Zara lembrou, a gente nem sempre teve acesso a esses dados, mas nós temos, dentro da Secretaria da Educação, uma coordenação, um centro de educação baseada em evidências, e a minha grande surpresa foi descobrir esse gap. Então, antes ainda da PNEERC, e eu, em 2022, nós já criamos um programa de educação antirracista, que eu vou falar um pouquinho sobre ele, mas a PNEERC veio complementar, fortalecer, enriquecer, porque o nosso programa antirracista no Rio Grande do Sul partiu de uma premissa diferente. A dificuldade na implantação da Lei 10.639, na minha concepção daquela época de 22, quando eu estava pensando nessa questão do gap de aprendizagem, é porque a gente jogava muita força só no professor de ERER. Por melhor que ele seja, ele tem uma atuação limitada na sala de aula. Então, nós resolvemos começar um projeto de educação antirracista no Rio Grande do Sul, começando da outra ponta. Vamos começar a educação antirracista do gabinete da secretária. Fizemos, eu, adjunto, diretores, subsecretários, todo mundo na secretaria teve que fazer, ao longo do processo, e ainda faz, um programa de imersão, um programa de letramento racial, numa imersão de 3 dias, em que, além de entender a questão do racismo estrutural, branquitude, todos os conceitos necessários, não é? A gente cada um tem que fazer um compromisso pessoal e institucional de mudanças. Isso que a Zara falou, de colocar um recorte na formação dos diretores que vão ser escolhidos diretores. Então, o nosso programa antirracista tem uma trilha antirracista que está no site, disponível desde 2022, que se aplica a todas as áreas da educação, linguagens, matemática, ciências humanas, ciências sociais, que tem um primeiro módulo de letramento racial, um segundo módulo de ERER, aplicando-se a todas as áreas do conhecimento. Essa trilha, que eu acho assim de excelente qualidade, está disponível na TV Seduc, dentro do programa de educação antirracista. Mas o nosso programa de educação antirracista tem a trilha, que está disponível,
tem uma agenda antirracista, que eu vou explicar o que é, tem um encontro estadual, tem um modelo de escola antirracista e tem a PNERCS como parte integrante da nossa educação antirracista. Só rapidamente, o que é a agenda antirracista? Nesse processo de letramento, porque todos passamos e que a gente tem que se comprometer com uma mudança, cada área da secretaria sugere como vai mudar. Exemplo, a área da matrícula fala, a gente tem uma muito baixa autodeclaração dos alunos. Então, há uma campanha institucional e a gente espera que até o dia 30 de maio deste ano, 100% das escolas tenham chegado a 92% de autodeclaração. Há uma campanha em todas as regionais, em todas as escolas. Outro exemplo, a educação profissional técnica é muito demandada, há um processo seletivo. A gente instituiu a cota, nunca tinha tido cota para seleção dos cursos técnicos profissionais no Rio Grande do Sul. Uma outra mudança, não é? Na nossa escola, escola da escolha do tempo integral, com a orientação do ICE, Natura, Sonho Grande, todos, nós entendemos que deveria ter um módulo, uma formação antirracista. E deu tão certo que o ICE, Zara, o Elton da Lua está lá com a gente, isso vai ser incorporado no próprio ICE para o modelo da escola da escolha para o Brasil inteiro. É esse tipo de coisa que você fala, é o dia a dia, é a busca do afeto. O estudante negro chega tarde numa escola, ele vai embora. Ele não ousa tentar entrar. O aluno branco que chega tarde, entra, bate na porta ou não bate, pede desculpa, mas vai. Então, esse sentimento tem que ser vencido no dia a dia da escola. Então, nós estamos funcionando já esse ano, 2025, com 2 escolas piloto que a gente está chamando de escola de referência antirracista, uma em Porto Alegre, uma em Gravataí, em que há um modelo pedagógico específico, não vou ter tempo de discutir. A gente, além da trilha antirracista, nós criamos com o apoio do Instituto Jung, eu estou vendo o Paulinho ali, muito obrigada, foi absolutamente lindo o processo todo, uma trilha de projeto de vida e educação para as relações étnico-raciais, que está uma trilha maravilhosa que todos os professores e todos os alunos da Escola de Referência Antirracista têm que fazer. É também uma trilha que tem que ser feita pelos supervisores que acompanham o desempenho educacional das escolas. E um outro aspecto da nossa agenda antirracista, que são os encontros estaduais. No segundo encontro, do primeiro, a professora Petronília foi uma das nossas conferencistas, né, convidadas. No segundo, ela não pôde ir e a senhora perdeu, professora Petronília, porque nós, além de muito bom, nós fizemos, naquele momento, a posse dos representantes gaúchos na PNERC. Então, em parceria com o DIME, eu tinha visto a professora Maristela por ali, nós temos, né, a indicação da SEDUC, está lá, temos a indicação da SEDUC, da coordenação regional, a indicação da Undime, temos os supervisores, temos 15 indicadores pela Undime, 5 indicados pela Undime, 15 pelo Estado, que já estão percorrendo o Estado para implementar este semestre. A gente está implementando, Zara, os eixos 2, 3 e 4 dos 7 eixos do PNERC. Nós assumimos o compromisso, eu digo, Undime, SEDUC, de trabalhar e implementar os 7 eixos da PNERC. Então, estamos começando com aquele eixo 2, que é o monitoramento e acompanhamento para ver como é que está a implementação da 10.639. O eixo 3, que trata da formação. A nossa trilha, que já existia, está sendo usada, está sendo disponibilizada e pode ser aprimorada ao longo do tempo. Enfim, nós temos feito um trabalho importante, não é, eu acho, e a grande dificuldade é o primeiro momento do reconhecimento do racismo. Eu me lembro que a primeira
live que eu fiz para anunciar o programa, o chat foi só de crítica. Como assim? A secretária é de fora, não conhece o Rio Grande do Sul, ela não sabe, aqui não existe racismo. Por que programa antirracista no Rio Grande do Sul? Desculpas, Exato. mas a gente está com um desafio de tempo para a gente então, poder eu ouvir a queria professora dizer que a Petronilha. implementação está muito boa, fortalece, é necessária, porque a desigualdade é histórica, mas ela é persistente. E se a gente não tiver um programa intencional de mudança, ele vai persistir por muito tempo. Desculpa. Imagina. É que tem tanta coisa para falar. Coisa. Obrigada, secretária. Bom, nós estamos com um desafio de tempo, mas eu acredito que vai ser muito importante. Eu vou propor que a gente faça um encerramento com uma pergunta à professora Petronilha e depois considerações finais da secretária Raquel, secretária Zara e também da professora Petronilha, mas considerando tudo que foi trazido pela secretária Zara, do seu papel muito importante no avanço da pauta, professora Petronilha, e pegando um final da fala da secretária Raquel, de que as desigualdades elas são persistentes, eu gostaria de ouvir da senhora quais são aprendizados, alertas, pontos de atenção que a senhora pode trazer para a gente em relação à efetiva implementação da PNEERC nas redes estaduais, para que isso de fato chegue nas escolas. Boa tarde. Boa tarde a todas as pessoas que estão aqui nos ouvindo, né? E certamente contribuindo com o seu pensamento. Eu começo saudando um dos conselheiros que ajudou a aprovar as diretrizes curriculares e que está aqui presente, que é o conselheiro Cordão. Francisco Cordão. Na ocasião, nós éramos conselheiros no Conselho Nacional de Educação, né? Realmente, as diretrizes curriculares, aliás, como a própria lei, né, 10.639, é resultado de uma luta de anos, né? De anos do movimento negro, mas, mesmo antes da existência do movimento negro, de professores, notadamente de professoras negras, que a maior parte dos professores negros eram mulheres, no sentido da construção de uma sociedade em que todos nos víssemos presentes, né? Em que cada estudante pudesse ver a sua descendência, né, de onde vinha, presente na construção da sociedade, na contribuição da sociedade, no modo de ser, no modo de viver. E isso não era uma atividade, continua não sendo muito fácil, porque tem-se que encarar, explicitar o racismo que está presente nas relações entre as pessoas. E isso não significa uma briga, mas um conhecimento da forma como as pessoas se relacionam e de uma decisão conjunta de que sociedade nós queremos continuar construindo, de que projeto de nação nós queremos participar, porque a nação se constrói, a sociedade se constrói, não porque um grupo de pessoas imaginou como seria a sociedade e a nação, mas se constrói na convivência diária que nós temos uns com os outros, umas com as outras, né? E uns e umas com os outros, entre nós. Então, a educação das relações étnico-raciais pretende que a gente acabe com uma educação que foi durante muito tempo assimilacionista, no sentido de valorização unicamente ou principalmente de um dos pertencimentos étnico-raciais presentes no Brasil. Por isso,
e os conselhos de educação, né, se pronunciaram, inclusive quando se pronunciaram sobre educação indígena, não estavam pensando em trazer um tratamento especial aos indígenas, unicamente, mas pensando na sociedade brasileira. O que nós sabemos sobre os indígenas? O que nós sabemos veio da onde? Da convivência com os indígenas, da proximidade, ou do que a gente ouviu dizer, ou de preconceitos. As mesmas perguntas se fazem em relação aos ciganos, que são uma minoria, bem minoria, que a gente nem lembra muitas vezes de citá-los. Mas não é diferente em relação aos descendentes de africanos. E que sentem diariamente, mais de uma vez por dia, o que é uma convivência racista. Não que as pessoas fiquem brigando ou dizendo desaforo, mas quando a gente passa uma pessoa pela outra, o fato de uma pessoa não negra, me olhar com cara feia, sem razão nenhuma, só por eu passar por perto dela, está mostrando uma forma de relação e de construção da sociedade. Aí talvez vocês se perguntem, o que a gente faz? Briga? A minha estratégia, aliás, eu aprendi na minha família, é sorrir para a pessoa. Como diz assim, ó, tua cara feia para mim é fome, não me diz nada, desarma a pessoa. Quer dizer, não se trata de uma briga, de se dizer desaforos, socos, mas de tentar mostrar que nós somos diferentes, mas somos igualmente cidadãs e cidadãos, somos igualmente pessoas humanas que têm raízes naturais, étnico-raciais distintas e que cada uma traz contribuição para a sociedade comum. Uma pergunta fundamental na educação das relações étnico-raciais, nossa, de professores e de estudantes, é que sociedade eu quero construir? Para que sociedade eu estou contribuindo à construção? Se sou professora no trabalho com os meus alunos, se sou simplesmente cidadão, quando ultrapasso uma pessoa cigana, por exemplo, que é muito diferente de mim, e não reconheço a sua presença e a sua humanidade. Não preciso ficar amiga, não preciso dar a mão, não preciso dizer bom dia, mas o fato de eu olhar e acolher, eu estou mostrando a sociedade que eu quero construir. Então, é isso a educação das relações étnico-raciais. Foi isso que pensávamos no Conselho Nacional de Educação quando foram aprovadas as normas, né, e que o conselheiro Cordão, que estava também presente naquela, já digo histórica, para mim, enquanto uma pessoa negra, naquela reunião histórica em que o Conselho aprovou por unanimidade, né? A plateia estava cheia, o Movimento Negro de Brasília foi para lá, não é? E eu lembro que o Ivair, muitos de vocês conhecem o Ivair, ele dizia para mim, quando terminou, eu chorei. Eu chorei quando vi a aprovação por unanimidade. Chorei não porque eu sou uma pessoa negra, mas chorei porque senti que havia um movimento no sentido de uma construção de uma nação brasileira em que todos sejamos valorizados na sua diferença. E não só naquilo em que somos iguais, né? Então, nós somos um povo diverso fisicamente, diversos culturalmente, mas temos com o que nós temos de diferentes que construir um projeto comum.
que continuemos nesta luta e que sejamos exitosos na construção de uma nação brasileira em que todos se sintam, se vejam incluídos e participantes e contribuintes. Muito obrigada, boas lutas para todos nós. Muito obrigada, professora Petronília. Eu vou fazer uma rodada rápida de considerações finais. E em um minutinho eu vou pedir para a secretária Zara e para a secretária Raquel falarem qual é a oportunidade que vocês enxergam na efetivação dos direitos e da superação de desigualdades étnico-raciais através da implementação da PNEERC no que compete aos cargos que ocupam, ou seja, no que compete ao MEC e a uma rede de educação estadual. Bom, eu acho que o que já está posto e está acontecendo tem um potencial dessa realidade. Então, agora, em abril, chegam todos os referenciais de implementação dentro das redes, o referencial de implementação. Nós temos 1.530 agentes de governança local dentro do território, principalmente os territórios em que há mais desigualdade, ajudando na implementação dos planos de ação e também nos referenciais de implementação. Agora, desde o final do ano passado, começaram a ser pagos o PDD-ERR e o PDD quilombola, porque é exatamente essa indução. O nosso selo Petronília Beatriz está com as inscrições abertas para as redes aderirem, né? E no dia 14 de maio, por razões óbvias, 14 de maio, nós vamos entregar o selo Petronília Beatriz para as redes. Eu acho que isso é um incentivo importante. Os protocolos de prevenção e resposta ao racismo chegam no julho de 2025 às redes. E eu acabo dizendo que essas ações, hoje eu escutei de um governador dizendo, vários governadores falando do IDEB, né? E eu acho absolutamente o IDEB é importante. O IDEB traz o debate da qualidade para dentro do debate educacional, só que nós não podemos esquecer de que não deixar ninguém para trás. Lembrar que o IDEB é um indicador sintético e precisamos cuidar, sobretudo, das devolutivas do IDEB para as redes, para que as redes compreendam exatamente quem está ficando para trás, não é? Então, precisamos de desenvolvimento econômico? Sim, precisamos, mas isso precisa ser construído não deixando ninguém para trás. Obrigada. Bom, eu não posso deixar de falar as últimas palavras agradecendo muito a sabedoria da Petronília. Eu sempre adoro ouvi-la, é sempre uma inspiração, Petronília. Muito obrigada. E não posso deixar de agradecer também a secretária Zara, o ministro Camilo, pela iniciativa do PNEERC, absolutamente necessário. Como gestora de uma rede que está trabalhando intencionalmente, de forma organizada, para vencer essa disparidade na aprendizagem dos alunos, eu acho que, como a Zara disse, acho que a gente está no caminho certo. E, para mim, ter uma escola de referência antirracista é uma fase transitória que eu espero que acabe. O que eu quero é uma escola boa para todos, de qualidade para todos, que não precisa especificar se é para um ou se é para outro. A Constituição diz que todos têm direito à educação. Só que a educação se concretiza na aprendizagem. É na aprendizagem que a gente sabe. Se o aluno não aprendeu, não foi garantido a ele o direito de aprendizagem. Cada 100 alunos que entram no primeiro ano no Rio Grande do Sul, 53 negros abandonam, Zara. Então, isso não está sendo garantido o direito de aprendizagem. Eu espero que a gente contribua
para ter um Estado e um país mais justo, mais igual, mais democrático, em que se tenha altas expectativas de aprendizagem de todos e que a gente caminhe juntos. Obrigada. E para finalizar, professora Petronília, gostaria de ouvir da senhora considerações finais. Ouvir da senhora qual o principal avanço que a senhora percebe hoje em relação às políticas focadas em equidade racial. Eu acredito que o principal avanço é a frequência e a extensão com que se discutem essas relações entre professores, né, escolas ou comunidades escolares, incluindo não unicamente os professores e as pessoas que trabalham, não professores nas escolas, né? Nos primeiros tempos, as pessoas achavam que as diretrizes curriculares eram para beneficiar o povo negro. Havia pessoas que, sem ler, né? Sem ler, faziam esse tipo de afirmação. Acredito que hoje não exista mais, eu não escuto mais esse tipo de afirmação. Mas também não sei se todos os professores, todos os estabelecimentos de ensino veem com clareza que as leis de ensino, elas não são só leis para nós professores cumprirmos, elas trazem um projeto de nação. Elas estão nos mostrando a nação em que queremos viver. E, evidentemente, que as diretrizes das relações étnico-raciais estão mostrando o que queremos, em que nação nós queremos viver. Somos uma nação diversa, com contribuições de diversos povos indígenas que já viviam aqui quando chegaram os europeus, né, notadamente os portugueses, e com os africanos. Eu concluo desejando que tenhamos boas lutas e bons projetos. Projetos que não fiquem unicamente em reuniões como esta, mas projetos que a gente concretize, que a gente possa proximamente trazer exemplos dos nossos projetos, confrontá-los e dizer, olha, avançamos aqui, falta avançar ali. Porque, com frequência, cada grupo étnico-racial tende a achar que o seu é o melhor, o mais inteligente, o mais humano e o mais maravilhoso. E tem, por isso, dificuldade em compreender que nas diferenças estão a nossa força. Né? É aí que está a diferença, que exige de nós a capacidade de dialogar. Boas lutas para todos nós. Obrigada.